E aí galera, como vai? Como eu falei lá naquele meu vídeo sobre minhas leituras de maio, né? O review desta obra aqui, essa HQ, Crise Infinita, né, da DC, está bem atrasado, para dizer o mínimo, né? Mas finalmente chegou a hora de falar um pouquinho sobre ela aqui para vocês, né? Crise Infinita é uma das sagas mais importantes da história da DC Comics, né? Quem acompanha quadrinhos provavelmente já ouviu falar dela. Afinal, ela é a grande história, né? Que ela é o grande evento, na verdade, né, que redefiniu os rumos da editora lá nos anos 2000. E essa história ela funciona como uma continuação direta, né, de Crise nas Infinitas Terras, outro lendário evento um pouco mais antigo, claro, né, lá de 1985, que reorganizou completamente, né, a cronologia da DC e estabeleceu um universo único para os seus personagens, ainda que temporariamente. É claro, né, quem tapa do universo atual sabe bem disso. Mas o mais interessante é que Crise Infinita ela surge como uma reflexão, né, sobre os rumos da editora após essa primeira crise, né, após essa primeira reorganização. Por quê? Porque ao longo dos anos os heróis da DC eles foram ficando mais sombrios, mais violentos, né, mais complexos. Inclusive, isso até hoje a gente vê, né, é uma coisa que ficou bem marcada no cinema atual da DC, né, embora a editora esteja mudando os seus rumos novamente. Mas lá naquela época, né, as histórias elas passaram a explorar temas mais pesados, né, mais ambíguos moralmente. E, assim, por um lado isso rendeu ótimos materiais, mas por outro fragmentou bastante, né? Fragmentou bastante e obscureceu símbolos preciosos para os leitores de todo o mundo. Então, assim, chegou um momento em que os responsáveis precisaram parar e pensar sobre tudo isso, né? Refletir um pouco e até dialogar com os seus leitores, porque eles tinham demandas em relação a isso. Eu já adianto que Crise Infinita, eu vou até tirar aqui as HQs, que nessa minha edição aqui são os volumes, eles estão separados e reunidos aqui num box, né? Muito, muito lindas as capas, inclusive. Tem um problema, eu falei, se não me engano, eu falei lá naquele meu vídeo das leituras de maio sobre o problema da representação das personagens femininas, mas isso é algo assim muito mais complexo e muito maior do que é apenas essa saga, né? É algo que faz parte, está entranhado ali no universo dos quadrinhos, especialmente o universo dos quadrinhos dos super-heróis. E a discussão bem merece um espaço especial. Enfim, voltando, eu já adianto que Crise Infinita é uma excelente história, né, e um dos seus maiores méritos está justamente na sua premissa. Né? Por quê? Bem, os responsáveis pela trama, né, eles encontraram uma justificativa extremamente inteligente para dar início aos acontecimentos da saga. Nós temos 4 sobreviventes lá da primeira crise, né, o Superman e a Lois Lane da Terra 2, o Alexander Luthor e o Superboy Prime, né, que observam, após a crise nas Infinitas Terras, passaram a observar o novo universo que surgiu silenciosamente. E
durante esse tempo, eles acabam chegando à conclusão de que salvaram a Terra errada, né? De que salvaram uma Terra corrupta, uma Terra inferior àquela que eles têm ali como a Terra perfeita, o planeta perfeito. Na visão deles, né, o mundo que surgiu ali pós-crise nas infinitas terras é moralmente inferior ao que existia antes. Os heróis eles deixaram de representar os ideais, né, que sempre representaram, que sempre simbolizaram, e a esperança foi substituída por um certo cinismo. Enfim, o universo se tornou um lugar pior. Por isso, eles decidem recriar a realidade e construir um mundo melhor, mesmo que isso custe a existência do universo atual. O interessante é que esses personagens eles não são vilões tradicionais, né? Já dá para perceber isso. Eles querem, a seu modo, transformar o mundo em um lugar melhor, à maneira do antigo. E é justamente aí que surge um dos principais temas da saga, né? Porque, no fundo mesmo, Crise Infinita é também uma história sobre nostalgia. Como assim? Esses personagens eles olham para o passado, né, e enxergam uma versão idealizada da realidade. Eles acreditam que tudo era melhor antes, né, e passam a tratar a restauração desse passado como a única solução possível. A HQ, então, ela se pergunta até que ponto a nossa lembrança do passado corresponde à realidade. E quando exatamente a nostalgia deixa de ser uma memória afetiva para se tornar uma obsessão. É uma camada temática, né? Dá para ver, é uma camada temática que dá muito mais profundidade à história e que, óbvio, conversa diretamente com os leitores e com as suas reivindicações na época, né? Porque eles não estavam tão contentes com esse lado mais sombrio da DC. Pelo menos assim, boa parte dos leitores não estava muito contente. Enfim, se os sobreviventes da Terra 2 eles estão tentando consertar o universo, o estado dos heróis atuais ajuda a entender por que eles chegaram a essa conclusão. E essa parte aqui meio que foi um choque para mim, né? Porque como eu comentei lá no vídeo anterior, eu não acompanhei toda a preparação, né, para os eventos de Crise Infinita. Então, existem diversas histórias importantes que antecedem a saga e para quem chega de paraquedas como eu, né, algumas mudanças elas realmente surpreendem. Por exemplo, isso faz parte desse caminho mais obscuro que a DC tomou. A trindade da DC, por exemplo, ela está completamente fragmentada. O Batman ele se tornou paranoico, mais paranoico do que já era, e acabou criando uma das maiores ameaças tecnológicas do planeta, né, que é o Irmão Olho. Superman ele perde a confiança em sua capacidade de inspirar as pessoas, e a Mulher Maravilha tem a sua reputação completamente abalada após assassinar Maxwell Lord, que era um vilão, né, mas ela o matou. E isso não era exatamente o que se esperava dela, né? Não é o que se espera dela, do Superman, do Batman, enfim. É um evento realmente de peso. Inclusive, quero muito ler essa HQ. Espero que em breve. O mais interessante aqui, né, já deu para perceber que a crise cósmica que irá vir, ela só existe porque antes existe, nesse contexto atual, existe uma crise moral. O universo está quebrado porque os seus maiores símbolos também estão quebrados.
né? Batman perdeu a confiança nos outros, Superman a confiança em si mesma, a Mulher Maravilha a confiança do mundo inteiro. Por isso, a missão da saga não é apenas impedir o fim da realidade, mas reconstruir esses personagens e restabelecer os valores que eles sempre representaram. É uma tarefa difícil, mas na minha opinião eles conseguem fazer isso muito bem, né? Agora vamos destacar aqui um pouco mais os pontos fortes, né, da história. Em primeiro lugar, contexto da história excelente, né? Contextualização muito boa. A justificativa para o conflito muito inteligente, né, como eu já disse. Os temas são mais profundos do que eles parecem à primeira vista, e a escala dos acontecimentos transmite constantemente a sensação de que nós estamos diante de algo realmente grandioso, né? Tão grandioso quanto se propõe a ser. A arte também merece elogios, tem aquele defeito, mas enfim, é realmente muito bonita, cara. Essas páginas aqui são realmente muito, muito bonitas. Existem páginas impressionantes ao longo de toda a saga, né? Tanto nos momentos de ação quanto nas cenas mais emocionais. Outro destaque assim, absoluto é o Superboy Prime, né? Ele não é apenas um personagem poderoso, né? Mas ele é realmente assustador. Sua presença ele gera tensão de verdade, sabe? E ele acaba se tornando um dos personagens mais memoráveis de toda a história. Foi para mim, eu acredito que para todo mundo, né? Porque ele é realmente diferenciado. Mas a saga ela também, claro, possui problemas. O principal deles é a enorme dependência de leituras anteriores. É possível entender a trama principal sem ler tudo que veio antes? É sim, claro. Mas a experiência, ela certamente fica bastante prejudicada, né? Existem referências, conflitos e relações entre personagens que possuem muito mais peso para quem acompanhou eventos como Crise de Identidade, Projeto MAC e Dia de Vingança. Para quem não acompanhou, as coisas, bem, vão ser um pouco diferentes, né? Como foi para mim. Eu, por exemplo, lá em Crise nas Infinitas Terras, eu acompanhei tudo. Eu li tudo, absolutamente tudo de Crise nas Infinitas Terras. Com toda a contagem regressiva, até o início do evento eu vi. E então quando chegou o finalmente, caramba, realmente senti um impacto. Aqui não tive essa experiência. Infelizmente, né? Não tive essa experiência. O outro problema está relacionado à escala. Teve um lado positivo dela, né, que eu já mencionei, mas aqui também tem um lado negativo, que é o quê? Existe uma quantidade gigantesca de personagens envolvidos, gigantesca mesmo, né? Mas a história principal possui poucos volumes para desenvolver todos eles adequadamente. Como consequência, nós temos vários heróis que acabam funcionando apenas como peças de um grande tabuleiro. Algumas mortes possuem impacto visual impressionante, mas nem sempre recebem o desenvolvimento emocional necessário para atingir todo o potencial dramático que poderiam ter. Ainda assim, esses problemas, eles, claro, não diminuem a importância da obra, né? Crise Infinita representa uma enorme virada de eixo para a DC Comics, né? Seu legado é imenso, sua influência pode ser percebida em praticamente tudo que veio depois. Mas mais importante do que isso é o fato de que ela continua sendo uma ótima história por mérito próprio. Talvez ela não alcance
o impacto histórico de Crise nas Infinitas Terras. Na verdade, ela não alcança, claro. Mas quase 20 anos depois, Crise Infinita continua sendo uma das melhores sagas já publicadas pela DC. Se você já leu essa HQ, me conta nos comentários, né, o que achou dela. E se ainda não leu, fica aí a minha recomendação. Ok? Até a próxima. Fui!